Será que o caso das lojas americanas é uma falha do mercado? Ou estamos falando mais uma vez de um problema causado pelo Estado? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turguniev. O recente caso envolvendo as lojas americanas e seus rápidos desdobramentos, que parecem culminar numa inevitável recuperação judicial, levantou uma série de questionamentos, como um equívoco contábil de 20 bilhões de reais passou desapercebido em diversos balanços patrimoniais, mesmo a empresa sendo auditada com frequência. Como esse suposto equívoco, que de acordo com o fato relevante divulgado pela empresa não teria impacto material no caixa, se transformou poucos dias depois em um pedido de recuperação judicial, um pedido para suspensão do pagamento de dívidas? E qual será o impacto do caso Americanas no restante do mercado do varejo? E até mesmo em outros setores da economia brasileira? Será que os bancos estão a salvo? Existe, contudo, um questionamento que tem sido levantado por determinado setor da sociedade brasileira, mais precisamente intelectuais e repórteres de esquerda, que trata-se da seguinte pergunta: será que o caso das lojas americanas representa de forma inequívoca uma falha do capitalismo? Será que isso não significaria, portanto, que o Estado deve intervir pesadamente na economia para evitar que situações como essa se repitam? O site Capital Reset, por exemplo, refere-se a esse caso como sendo um sintoma do capitalismo tóxico, ao passo que o site Metrópolis se refere aos 3 maiores acionistas da empresa, Jorge Paulo Lima, Beto Sicupira e Marcel Telles, como ícones do capitalismo, com o site UOL indo ainda mais longe, classificando os 3 como semideuses do capitalismo. O que todos esses meios de comunicação têm em comum é a convicção que a grande causa do problema das americanas foi o livre mercado, o tal do capitalismo predatório, agindo sem a devida regulamentação estatal. Mas será que isso procede? Bom, para responder essa pergunta, vamos olhar para o caso das lojas americanas e adiantamos que aqui não estamos fazendo qualquer juízo de valor sobre o caso. As informações das quais dispomos são insuficientes para concluir o que quer que seja, e muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. O fato é que as empresas do trio Lima, Sicupira e Telles, em grande parte, sempre desfrutaram de um certo benefício por parte do Estado, o que torna difícil afirmar que elas operaram de forma definitiva num sistema de livre mercado. Nós já falamos em detalhes sobre essa situação no vídeo. O caso das lojas americanas é ainda pior do que se esperava, mas vamos abordar alguns pontos novamente de forma resumida. Em primeiro lugar, é preciso pontuar que diversas empresas do citado trio de bilionários receberam financiamentos camaradas entre 2005 e 2014 por parte do BNDES, uma cifra que em 2015 ultrapassava os 4 bilhões de dólares. E desse montante, quase 1 bilhão foi direcionado para as lojas americanas. É desnecessário dizer que, durante esse período, o Brasil era governado pelo PT, do Lula e da Dilma Rousseff. Na disputa presidencial de 2014, a Ambev, outra grande empresa do trio dos ícones do capitalismo brasileiro, doou nada menos que 4 milhões para a campanha de Dilma. Seria puro altruísmo por parte dos 3 mosqueteiros do empreendedorismo brasileiro? Bem, o que podemos concluir apenas é que muitas outras empresas, às voltas com a justiça, como a JBS, diversas empreiteiras envolvidas na Lava Jato, que também são recordistas em financiamentos de campanhas eleitorais, especialmente se tratando da disputa pelo alto cargo do Poder Executivo, o cargo de presidente. O Estado, por meio de suas constantes intervenções na livre iniciativa e por meio do favorecimento de seus camaradas, distorce o mercado, criando anomalias, como os grupos bilionários bem relacionados com a política, que parecem agir à margem da lei e da concorrência. Foi assim que funcionou a política dos campeões nacionais dos governos petistas. No auge dessa prática, o BNDES destinou 40 bilhões de reais para o financiamento de empresas amigas do rei, muitas das quais se reverteram em completos fracassos, e até mesmo em casos de polícia. O exemplo do então bilionário Eike Batista é certamente o mais emblemático desses.
Mas a coisa não para na estranha relação de financiamento via BNDES e contribuições para campanhas eleitorais. O trio de bilionários tem um conhecido histórico de envolvimento em empresas com uma contabilidade no mínimo questionável. Em 2015, após venderem a empresa América Latina Logística para a Cosan, a empresa adquirente precisou republicar os balanços de anos anteriores, porque esses possuíam inconsistências, diga-se de passagem, muito parecidas com as do caso da Americanas. Coisa parecida também aconteceu na Kraft Heinz em 2019, evento que sujeitaria a empresa a uma multa de 62 milhões de dólares por parte da SEC lá nos Estados Unidos, o que explica um grupo de empresários constantemente envolvidos em situações contábeis obscuras, ainda possuir tanta relevância e conseguir tocar seus negócios sem maiores problemas. Bem, só conseguimos imaginar uma situação: a proximidade dos envolvidos com o aparato estatal. Numa situação de uma empresa ou de um grupo de empresários que fosse irresponsável e criminoso ao ponto de fraudar diversos balanços contábeis e enganar credores, investidores e funcionários, o mínimo a se esperar é que a falência acontecesse e os responsáveis fossem punidos, no mínimo com isso. Porém, as coisas não são tão simples assim. Quando temos um Estado interventor envolvido na história, as companhias como as lojas americanas são classificadas pelo Estado como relevantes para a sociedade, uma vez que geram uma grande quantidade de empregos e movimentam todo um setor da economia. É claro que a falência de uma empresa desse porte traria toda sorte de transtorno para os envolvidos. Milhares de empregos seriam perdidos, bancos sofreriam um impacto do calote em suas dívidas, fornecedores ficariam sem receber o que lhes era devido. Enfim, muita gente sairia prejudicada nessa história. A tendência do Estado, portanto, é intervir nessa situação para evitar todos esses transtornos. Isso se dá, geralmente, por meio de novos financiamentos subsidiados, e tudo isso tendo em vista um tal interesse social. O fato, porém, é que tal atitude gera toda sorte de incentivos equivocados que se possa imaginar. Ao demonstrar para o mercado que uma grande empresa não poderá falir, ou como se diz em inglês, ela é too big to fail, o Estado praticamente dá carta branca para que outros grandes conglomerados hajam a revelia da lei, adotando práticas de gestão mais do que questionáveis. Por outro lado, o Estado também incentiva as pessoas e empresas relacionadas a essas empresas, como fornecedores e bancos, a não tomarem o devido cuidado, uma vez que todos sabem que o Estado inevitavelmente irá socorrer a organização caso seja necessário. O Estado, em resumo, dá o seu aval para que todos ajam de forma irresponsável. O mercado não é perfeito, não está isento de falhas, não está imune a fraudes. Falências e até mesmo crises sistêmicas acontecerão numa sociedade plenamente livre. Por quê? O mercado é formado por seres humanos. Dada a nossa natureza, são falhos, imperfeitos, inconsequentes e mesmo, muitas vezes, maldosos. Porém, esse mesmo mercado é capaz de corrigir suas próprias falhas, expulsando os agentes causadores desses problemas e agindo por meio do seu eficiente sistema de incentivos para promover uma reestruturação natural de todo o sistema. Dessa vez, ainda mais preparados agora para lidar com problemas semelhantes no futuro. Se uma empresa incorre em fraudes em suas demonstrações contábeis, todos aqueles que foram lesados, sejam eles os acionistas ou credores, precisam da devida restituição. Isso, porém, não exime cada indivíduo da responsabilidade de saber onde está se metendo. Todos os envolvidos com a empresa precisam se responsabilizar por suas escolhas pessoais. Funcionários, investidores, credores, fornecedores, todos deveriam se certificar o quanto fosse possível a respeito da seriedade de uma empresa e da sua capacidade de honrar compromissos assumidos. É assustador imaginar que tantos bancos tenham se sujeitado a emprestar dinheiro para uma empresa que possui divergências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais em seus balanços. Mas existe uma explicação lógica para isso. Os bancões emprestaram dinheiro para as lojas americanas porque, no fundo, eles sabiam que o Estado não permitiria que a empresa falisse caso os dados de seu balanço fossem fraudulentos. Se a empresa colapsar sob o peso de suas dívidas, o papai Estado virá a seu socorro para financiar os seus débitos por meio de subsídios camaradas. Tudo isso sob a desculpa do impacto social que uma empresa desse porte falindo pode causar. O fato é que empresas ineficientes precisam falir. Isso é bom
para o mercado no longo prazo. É certo que muitos serão prejudicados num primeiro momento. Fornecedores, outros credores ficarão sob prejuízo, funcionários serão demitidos, os investidores perderão o dinheiro aplicado naquela empresa. Porém, os recursos que estavam sendo desperdiçados naquela atividade, que não resulta em ganho adequado, serão remanejados com o tempo para atividades mais produtivas e eficientes, de forma que a economia se reorganizará de forma livre, trazendo mais riqueza e desenvolvimento para todos. Das cinzas das empresas ineficientes nascem novos empreendimentos com maior capacidade de atender às demandas reais da sociedade. E, claro, de uma forma mais transparente e confiável. O mercado aprende com os erros. O governo não. O caso das lojas americanas não representa uma falha do mercado ou um problema inerente ao capitalismo. Ele representa apenas as consequências da pesada intervenção do Estado brasileiro na economia, em algo que é chamado por muitos de capitalismo de compadrio, mas que se assemelha mais a um sistema político em que empresas amigas do rei são autorizadas a agir como bem entenderem, ou como diria Maquiavel, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Mais do que qualquer outra coisa, esse favorecimento estatal de determinados grupos econômicos que distorce o mercado, causa crises generalizadas e compromete o desenvolvimento eficiente e sustentável que a livre iniciativa consegue patrocinar. E uma prova disso é que eles esperaram exatamente o Lula voltar ao poder para expor o problema. Por que não fizeram isso antes? Eles já sabiam desse problema antes. Esperaram o Lula assumir para fazer isso num governo que tende a ser mais palatável para os empresários amigos do governo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!